Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas. E nós já começamos a edição de hoje com uma notícia do momento, né? Com a prisão do governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão. Pouco depois aí das 6 horas da manhã, agentes da Polícia Federal deram voz de prisão ao governador no Palácio das Laranjeiras, que é a sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Pezão saiu do palácio por volta aí das 7h40 da manhã em um comboio direto aí para a sede da Polícia Federal. Ainda nessa edição a gente traz todos os detalhes dessa prisão aí deflagrada por um desdobramento, né, da Operação Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Bom, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook da SP-Rio+, também pelo Facebook do Jornal Vale, estamos ao vivo também pelo nosso site, o sprriomais.com.br. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira e o cientista social Leandro Besseneri. Zé, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Leandro, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere: enquanto o governador do Rio, o Luiz Fernando Pezão, é preso, o Antônio Palocci é solto. Após 2 anos de prisão, o ex-ministro deve começar hoje a cumprir pena em prisão domiciliar. Em Brasília, os ministros do Supremo continuam o julgamento sobre o indulto de Natal a presos, que foi lá uma medida do presidente Michel Temer lá no ano passado. Aqui na região, o adolescente suspeito de matar motorista de aplicativo é detido em São José dos Campos. Perigo nas rodovias da região. 3 acidentes durante o dia de ontem travaram a Dutra e a Tamoios. Na rodovia Presidente Dutra, um homem morreu em um acidente com um caminhão, e na rodovia dos Tamoios, a colisão entre 3 veículos deixaram 16 pessoas feridas. Uma boa notícia aqui para o Vale: 16 cidades da região sobem no ranking da geração de empregos, e já no esporte segue o impasse com relação à final da Libertadores. A decisão sobre essa final do torneio foi adiada para hoje. Estes e outros destaques dentro de instantes. E retornando com a edição de hoje, e nós já começamos a falar sobre essa transição, né, entre o governo, a transição que ocorre, né, está ocorrendo aí durante toda a semana. O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele recebe agora pela manhã o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o John Bolton. O filho do presidente eleito, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, já tinha se encontrado com Bolton em uma visita que fez aos Estados Unidos nessa semana. E no encontro agora pela manhã devem ser discutidos assuntos como o comércio entre os dois países, a situação da Venezuela e também as relações comerciais com a China, e, é claro, também falando sobre segurança. Ontem, Jair Bolsonaro anunciou o nome de mais 3 ministros, né, para compor a sua equipe, a equipe do futuro governo. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ocupará a pasta responsável por programas como Bolsa Família e pelas secretarias de Desenvolvimento Social e do atual Ministério do Trabalho. Ainda não está definido se ela vai incorporar aí direitos humanos à Secretaria das Mulheres ou se elas terão pastas próprias. Para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ocupará aí Gustavo Canuto. Esse ministério será resultado aí da fusão dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. Canuto, que foi chefe de gabinete da Integração Nacional por 2 anos, foi nomeado em agosto como secretário executivo da pasta. Segundo seu perfil na página do Ministério, ele é integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental e não tem filiação partidária. E o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, irá chefiar o Ministério do Turismo. Ele será o 2º ministro filiado ao partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. O primeiro é o futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Marcelo Antônio se reelegeu para a Câmara dos Deputados neste ano com a maior votação obtida em Minas Gerais por um candidato a deputado federal. Presidente do PSL mineiro, integrante da Frente Religiosa,
Ele tem um combate à corrupção entre suas principais bandeiras. Entre 2012 e 2014, foi vereador de Belo Horizonte. Após falar em reduzir aí as 29 pastas atuais, né, para 15, o presidente eleito disse hoje que o número pode ficar em 22. Né? Atualmente, o governo do presidente Michel Temer são 29 ministérios, né? Em campanha ele falou que seriam 15, agora já está falando, então pode ser 22, ainda são esperadas mais 2 indicações, né, no mínimo aí, Meio Ambiente e Minas e Energia. A promessa é que a fechar a lista aí na semana que vem. Era difícil mesmo manter em 15, né? É complicado, porque você diminui muito o número de ministérios, sem um planejamento adequado nesse momento de transição, né? E então, assim, 15 ministérios de fato eram muito poucos. Agora, 39, como também era no governo da Dilma, é uma coisa também. É um pouco de menos, o outro é demais. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque 39 ministérios é uma coisa absurda. Aí ele disse que iam ser 15, já não vão ser 15. Agora está na casa dos 22. E também já nomeou aí um ministro do Osmar Terra, do MDB. Então já mostra que já está costurando alianças aí, porque senão ele não vai conseguir ter boas relações com a Câmara dos Deputados e o Senado. E a escolha do nome do futuro ministro do Meio Ambiente, né, implica em decisões aí complicadas, como a relação entre preservação e desenvolvimento, né, que complica um pouco, segundo explicou ontem o presidente eleito. Ele não anunciou o ministro, mas disse que participou de uma decisão anunciada pelo atual governo de Michel Temer. O Brasil desistiu de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para novembro do ano que vem. A decisão gerou críticas de ambientalistas. O nosso futuro ministro, eu recomendei para que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Até porque eu peço que vocês nos ajudem, tá? Está em jogo o AAA. Nesse acordo, o que é o AAA? É uma grande faixa que pega do Andes, Amazônia e Atlântico, de 136 milhões de hectares, ali então, ao longo ali da calha dos rios Solimões e Amazonas, que poderá fazer com que percamos a nossa soberania nessa área, além dos custos que seriam, no meu entender, bastante exagerado, tendo em vista o déficit que nós já temos no momento. Eis a questão. Sinais dos tempos nebulosos, o Brasil não vai sediar a COP25, a Conferência do Clima da ONU, prevista para o ano que vem. O chefe da transição, o futuro ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, bem que tentou empurrar o problema para o colo do Itamaraty, mas o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tomou a decisão para si. Disse que recomendou mesmo ao futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que a conferência não fosse realizada aqui no Brasil, quebrando uma tradição de grande envolvimento do país nas questões ambientais que são globais, né? No primeiro momento, o governo divulgou nota afirmando que há inúmeras restrições orçamentárias. Organizar uma conferência não é realmente barato, mas a decisão, convenhamos, é muito mais política. Bolsonaro voltou a bater na tecla de que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e que a política ambiental não pode atrapalhar o desenvolvimento nacional. Como não poderia deixar de ser, diz que o agronegócio não pode ser sufocado pelas questões ambientais. Bolsonaro não acredita em mudanças climáticas, assim como seu ministro das Relações Exteriores. Tudo bobagem, tudo um complô marxista. Já ameaçou retirar o Brasil do Acordo de Paris em nome da soberania nacional, principalmente sobre a Amazônia, já que a COP, a conferência, propõe a criação de um corredor ecológico intocável entre os Andes e o Atlântico. Só falta agora o presidente dizer: quem manda nesse mato aqui, agora sou eu, tá ok? Sai da frente, porque essa é a política do trator e do horror.
Muito bem. Voltamos a falar sobre a prisão do governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão, nessa manhã. A prisão faz parte da operação Boca de Lobo, da Força Tarefa da Lava Jato, e é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, que também está preso, de quem Pezão foi vice. Segundo o Ministério Público Federal, Pezão operou um esquema de corrupção próprio, com seus próprios operadores financeiros. Há provas documentais do pagamento em espécie a Pezão de quase 40 milhões de reais entre 2007 e 2015. Na avaliação da Força Tarefa da Lava Jato solto, o governador poderia dificultar ainda mais a repercussão aí dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa. Segundo ainda o Ministério Público, o esquema de corrupção ainda estava ativo. Até o momento, a assessoria do governo do Estado não se pronunciou. Com a prisão, assume o governo do Estado, Francisco Dornelles, seu vice. O Rio de Janeiro está complicado. Está complicado, e é bom a gente lembrar também que o vice dele, Francisco Dornelles, é envolvido em uma série de escândalos. Ele é acusado de ter... ele é acusado de formação, de organização criminosa. Então, assim, o Rio de Janeiro sai um, entra outro, parece que a situação não melhora muito, né? Sabe o que me deixa impressionado? É o esquema de segurança ainda ativo. Depois de toda a gente vê toda essa questão da população querendo o fim da corrupção, a Lava Jato prendendo pessoas e um esquema de corrupção ativo. Sim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, para além de prender e punir, a gente tem que evitar que a corrupção ocorra. Então as instituições, elas têm que ser fortalecidas, e não só as instituições. As pessoas têm que entender também que elas têm que participar. Tem que olhar o portal da transparência do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, e olhar os gastos do governo. Porque alguma coisa estava de errado no Rio de Janeiro para chegar ao ponto que chegou, e não foi do nada, né? Então a gente já tem o terceiro governador aí. Aliás, o Rio de Janeiro aí teve o Sérgio Cabral, Rosinha Garotinho, Antony Garotinho, agora o Pezão. Então são 4 governadores já que vão ter essa passagem pela cadeia, e agora quem assume é o Francisco Dornelles. Então, uma situação também nada favorável para o estado do Rio. Trocando 6 por meia dúzia. É uma situação difícil. Daqui a pouco o Dornelles pode receber também uma visitinha aí da Polícia Federal de manhã, alguém bater na porta da casa dele, né? O problema é que a Polícia Federal prende e depois recursos aparecem, enfim, aí... Bom... Por maioria de votos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reduziu a pena de Antônio Palocci na Lava Jato para 9 anos e 10 dias. Como eu disse, né? Às vezes prende e outros saem. Com o cumprimento aí em regime semiaberto, com a prisão domiciliar, então o Palocci ele passa então a regime semiaberto, né? E com o monitoramento eletrônico. O julgamento foi ontem, condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Palocci estava preso desde 2016 na Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a assessoria do tribunal, a decisão será comunicada imediatamente, já foi comunicada à 12ª Vara Federal de Curitiba. A defesa de Palocci afirmou que está satisfeita com a sentença, mas que vai esperar o acórdão aí ser publicado para definir se será necessário entrar com recurso. Sobre a soltura de Palocci, o advogado o Traci Reinaldet, né, ele disse que iria a Curitiba aí para levar a certidão da decisão à polícia, enfim, tentar liberar já o cliente dele, o que, segundo o advogado, deve ocorrer já hoje, já nesta quinta-feira. Bom, é bom lembrar que esses benefícios todos têm relação direta com a delação, né? Agora, vamos ver realmente se essa delação é sustentada por provas robustas, né? Porque agora ele tá preso. Aí falam para ele, bom, se você fizer uma delação, você pode ser solto. Então ele sai falando tudo que ele sabe, tudo que ele tem. Agora, ele precisa comprovar isso de fato, porque são acusações sérias, acusações graves, e aí ele recebeu esse benefício. Então agora ele vai ficar em casa com uma tornozeleira eletrônica. Então, assim, imagina só se todos os presos do Brasil começassem a delatar uns aos outros apresentando provas. A gente ia fechar os presídios, então. Ninguém mais ia ficar na cadeia, né? E os ministros do Supremo Tribunal continuam hoje o julgamento sobre o indulto de Natal a presos, cujo placar está 1-1, né? Está empatado. Luiz Roberto Barroso votou pela derrubada de parte do decreto editado pelo presidente Michel Temer no ano passado.
O Alexandre de Moraes apresentou um voto divergente, restam ainda votos de outros 9 ministros. O decreto ele reduziu, em 1/5 o cumprimento da pena em caso de crime sem violência ou grave ameaça, sem limite máximo de pena para a concessão. O indulto de Natal, que é um ato de clemência tradicional da Presidência da República, que visa a soltura de uma parte da população carcerária no final de cada ano. E esse julgamento de hoje, aqui no Supremo Tribunal Federal, é uma ação proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que contesta o decreto de indulto de Natal publicado no final do ano passado pelo presidente Michel Temer. Essa ação questiona, dentre outras coisas, principalmente o fato de o decreto incluir como beneficiários desse indulto pessoas que foram condenadas pelos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O relator desse caso aqui no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, votou hoje, acompanhou esse entendimento da PGR e votou pelo veto ao indulto do presidente Michel Temer. A divergência foi aberta no segundo voto aqui no plenário, que foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu que o indulto é um ato discricionário e privativo do presidente da República. Esse assunto levantou grandes discussões, longas discussões aqui no plenário do STF. Por enquanto, apenas esses 2 ministros votaram, faltam 9 e por isso não temos uma decisão ou sequer uma maioria formada nesse julgamento, que deve continuar na sessão de amanhã aqui no STF. Só para complementar aqui, essa notícia foi divulgada ontem, por isso essa votação toda prossegue no dia de hoje. O maior absurdo é ter alguém que votou a favor disso, né? Então, crimes de colarinho branco, os caras vão ser beneficiados por isso. Isso é uma vergonha. Isso daí o presidente devia ter vergonha de fazer algo como isso. Isso é vergonhoso. Bom, mais uma do Temer, A baixa popularidade dele, ele sai do governo. Aliás, a própria decisão, a última decisão dele de aprovar lá o reajuste dos ministros do STF, isso prova que ele não está mais ligando muito para a questão de agradar, de repente agradar a população. Ele já sabe que tem baixa popularidade, enfim. Ele quer agradar os juízes, porque ele saindo do cargo de presidente, daí ele perde o foro dele privilegiado, ele pode ser preso, E há especulações que ele trabalha arduamente para conseguir o posto numa embaixada, quem sabe a embaixada na Itália, na Piazza Navona. Ele quer se salvar, Tá com medo aí do que pode acontecer. Bom, a seguir você confere outras notícias e a previsão do tempo. Hora certa, 9h46. Retornando com o Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Aliás, interaja conosco, participe, deixando aí nos comentários das transmissões do Facebook da SP Rio e também do Facebook do Jornal Vale. Lembrando que também a transmissão acontece ao vivo pelo nosso portal. É só acessar o spriomais.com.br. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região nesta quinta-feira. Quem traz a informação é a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. A quinta-feira começou com névoa em alguns pontos do estado, mas ao longo da manhã ela vai se dissipar e o céu ficará entre poucas nuvens. Ao longo do dia haverá aumento dessa nebulosidade e a partir da tarde há previsão de pancadas e chuvas isoladas devido ao calor e à atuação de áreas de instabilidade sobre o estado. Hoje as temperaturas permanecem estáveis, um pouco elevadas, sem mudanças significativas. A previsão é de 29 graus de máxima no Vale do Paraíba e capital paulista, 28 graus no litoral e 26 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila, pelas informações. Você viu na imagem geral, Douglas, aqui atrás da gente, a Avenida Cassiano Ricardo, você vê que o sol ainda ele tem demorado para aparecer, E o tempo aí, pelo menos segundo a informação do Tempo Vale, é que vai ter aí chuva, pancadas de chuva, enfim, se programe direitinho aí. Bom, vamos com informações de economia. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, ela divulga hoje dados sobre o desemprego no país. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9%, atingindo aí 12 milhões e 500 mil brasileiros. E saiu hoje o GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado de novembro, que serve de base de reajuste para o aluguel.
houve uma queda de 0,49% após 15 meses aí de alta. Em outubro, o índice desacelerou a alta e ficou em 0,89%. Essa queda aí do desemprego é uma notícia boa, mas a gente não tem muito o que comemorar com 12,5 milhões de desempregados, né? A gente tem que comemorar essas quedas e tem que continuar esperando aí que surjam novos empregos, porque realmente o desemprego está muito alto, né? Afeta muito principalmente as pessoas de menor renda, as pessoas de baixa renda, o pessoal que está desempregado. Uma coisa que é interessante a gente notar, e que é importante, né, citar, é que procurar emprego custa dinheiro, né? E aí as pessoas acabam ficando desalentadas, deixam de procurar emprego e talvez esse número seja até maior. E o presidente do Banco Central anunciou ontem que a taxa de câmbio que será utilizada para gastos em cartão de crédito no exterior passará a ser aquela do dia em que houver a despesa. Atualmente, os bancos cobram a taxa de câmbio vigente no dia do pagamento da fatura. Segundo o presidente do Banco Central, essa nova regra, porém, ainda irá demorar aí um tempo, né, para ser regulamentada, de modo que as instituições financeiras também possam alterar, né, seus sistemas de cartões de crédito. A circular divulgada pelo Banco Central prevê que a obrigatoriedade entre em vigor somente em março de 2020. Permitida aí pelo Banco Central, desde o final de 2016, a opção de travar a cotação do dólar em compras e pagar fatura com o câmbio do dia de cada transação só é oferecida pela Caixa atualmente. Segundo o presidente do Banco Central, um cliente pode efetuar uma compra pela regra que está em vigor atualmente com um dólar mais baixo, por exemplo, a R$ 3,50, e na hora de pagar a fatura, a moeda norte-americana pode estar mais cara, o que gera um custo adicional para os consumidores. Ele explicou que com a nova norma haverá maior previsibilidade aí nessas compras no exterior, pois o cliente já saberá, né, no momento do pagamento, a taxa de câmbio que será cobrada em sua fatura. Finalmente, hein? Ótima notícia, porque para quem viaja, está lá fora do país, você gasta $5, você acha que é aí na casa aí de 15, 20 reais, quando você vai ver, acontece algum problema, o dólar sobe, você está pagando 25, 30, 40 reais, você não tem previsibilidade na fatura, né? Finalmente, uma boa notícia essa daí do Banco Central. E o valor da gasolina nas refinarias teve uma queda aí de quase 20% nos últimos meses. A queda acontece na refinaria, mas nem sempre chega até o posto, né? Até o consumidor. Essa diferença aí não tem sido repassada, né, para os motoristas nos postos. Por isso, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, cobrou explicação das distribuidoras de combustíveis. Quem vai ao posto de combustível para abastecer reclama do valor da gasolina. É muito caro, muito caro. Se levarmos em conta que somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não está caro não, está caríssimo. Desde o ano passado, a Petrobras acompanha a variação do dólar e do barril do petróleo para definir o valor da gasolina nas refinarias. Nos últimos meses, o preço caiu, mas a redução não chegou da mesma forma nas bombas. Um levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, mostrou que nos últimos 60 dias, o litro da gasolina vendido pela Petrobras ficou 51 centavos mais barato. Enquanto isso, nos postos de todo o país, a queda foi de no máximo 10 centavos. A ANP desconfia que as distribuidoras aproveitaram para aumentar a margem de lucro. Pelos cálculos da agência, ela passou de 12% em maio para 16% em novembro. Por isso, o consumidor não está pagando menos na hora de abastecer. Para esclarecer o caso, a ANP decidiu pedir formalmente para que as distribuidoras expliquem o motivo do litro da gasolina não ter ficado mais barato nos postos. A agência deu um prazo de 15 dias para receber as respostas. Tem que fiscalizar, né? Porque a gente percebe que realmente isso é uma discrepância muito grande, né? Do que cai lá e do que não é repassado. Eu nunca me beneficiei dessas quedas aí. É difícil. E também o preço dos combustíveis, o transporte no Brasil ele é feito basicamente por caminhões, né? Então o preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina e do etanol impacta diretamente todas as dimensões das nossas vidas, né? Os serviços, os preços nos supermercados. Então é importante que tenha fiscalização e que haja sim um retorno para o consumidor, né? Um impacto positivo aí para os motoristas e consumidores.
E a espera chegou ao final aí para quem pretende participar do aguardado, né, concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Acontece que o edital de abertura de inscrições para a oferta de 500 vagas de policial rodoviário foi publicado no Diário Oficial de ontem. A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando aí o auxílio alimentação de R$ 458. Além disso, de acordo com a lei sancionada pelo presidente Michel Temer, isso em 2016, os servidores ainda irão contar com mais um reajuste em janeiro deste ano, em janeiro de 2019, né, portanto, quando o salário irá passar a ser de R$ 10.357,88, também já com o benefício. Com a taxa aí de R$ 150, as inscrições serão recebidas já a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, com atendimento até o dia 18 de dezembro. Então, o período de inscrição vai do dia 3 ao dia 18 de dezembro, e elas são feitas pelo site do Sebrasp, que é o cesp.unb.br. Os interessados também devem ficar atentos aos horários. No dia 3, as inscrições poderão ser feitas a partir das 12 horas, a partir do meio-dia, enquanto que no dia 18, o encerramento das inscrições ocorrerá às 8 horas da noite, pelo horário oficial de Brasília. Então é uma boa oportunidade. Nossa, com esses salários, né, vale a pena ser vigilante rodoviário, né? Ou se vale a pena, é quase o triplo, o quádruplo que ganha um professor da rede pública do estado de São Paulo. E aí que está a comparação, e vamos ter mais aí argumentos aí para que melhore também o salário desses mestres. Porque né? quanto mais professor com educação melhor, a gente precisa de menos policiais, né? A seguir, informações regionais. Hora certa, horário de Brasília, 9h58. Retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Aliás, você também acompanha o Jornal Abre Aspas pelo aplicativo da SP Rio Mais, que você baixa e instala gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet. Está disponível tanto para Android como para iOS, então você acompanha o áudio aí, a transmissão em áudio, caso você esteja aí pela estrada, né? Bem bacana. E se você quiser acompanhar com áudio e vídeo, só sintonizar pelo Facebook da SP Rio Mais e também pelo nosso portal spriomais.com.br. Lembrando que a gente tem informações atualizadas, né, no nosso portal, né? Quer dizer, acompanhe lá o nosso portal também. Com um cara novo layout, sempre atualizado aí para a nossa equipe de jornalismo. Muito bem. Informações regionais aqui, a Polícia Civil concluiu esse mês o inquérito que investigava aí o escândalo da farra das viagens revelado pelo jornal O Vale em julho na Câmara de Taubaté. A gente parou de falar um pouco, a gente deixou de falar um pouco dessa farra das viagens, né? Voltamos a falar então. Em 3 meses de investigação foram ouvidos os 14 aí parlamentares citados nesse caso. O caso era que inflamava, né? Eles inchavam, né, as notas fiscais que eram repassadas para a Câmara, né, com contas assim, você ia no restaurante e 70 mais, os valores eram meio que discrepantes com a situação atual aí de um almoço normal, enfim. Aí justamente para ter o repasse maior aí do próprio legislativo, da própria mesa diretora. Eles inflavam isso. E infelizmente isso não é uma coisa só de Taubaté, né? Se a gente entrar nos portais da transparência dos municípios, não só do Vale, pode pesquisar aí dos 5.565 municípios, tem lá as notinhas de viagem, as prestações de contas, tem muita coisa ali que a gente olha e fala, olha, tem alguma coisa de errado nessas prestações São de José contas. dos Campos, a gente tem atualmente na Câmara de Vereadores a questão dos computadores, os supercomputadores potentes, que aliás acabou sendo também comparado também, como é que fala? Perdão, agora eu esqueci, me fugiu a palavra, mas foi repetida também pelo pessoal lá da Câmara de Vereadores de Taubaté, que também inflou os valores da compra de computadores. São computadores super potentes e tudo mais. São José e Taubaté vão duelar. Os vereadores aí. Precisam disso? Né? Para que eles vão usar esse tipo de computador? Então eles têm que, eu acho que assim, a população tem que cobrar o poder público disso aí. Tem que pegar as licitações, elas estão na página da Câmara. Você entra no portal da transparência, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, dá uma olhadinha na licitação, tem uma dúvida de valor, olha na internet o preço. Muitas vezes o valor que está sendo pago por nós, porque todo mundo aqui está pagando
por esses computadores ou por essas viagens é muito acima do que a gente encontra numa loja comum da internet. Então é uma situação, lamentável, né? E sobre a farra das viagens lá de Taubaté, desde o julgamento das contas de 2009 da Câmara de Taubaté, pelo menos o Tribunal de Contas do Estado já apontava falhas, né, com relação a essas viagens oficiais. O inquérito, com mais de 1.000 páginas, foi encaminhado ao Ministério Público Criminal, que havia solicitado essa investigação. Ouvido pela reportagem do Jornal Vale, o delegado responsável pelas investigações, que é o Rubens Garcia Neto, disse que o inquérito apenas reuniu os elementos sobre o caso, sem concluir se foram detectadas aí ou não evidências de atos criminais. O oferecimento ou não da denúncia contra os parlamentares, de acordo com delegados, caberá apenas à promotoria. E apenas para reforçar que foram ouvidos aí pela Polícia Civil em setembro, todos os 14 parlamentares, e eles negaram ter cometido qualquer irregularidade. De acordo com o delegado, todos os parlamentares apresentaram também queixas-crime contra o jornal Vale, alegando terem sido alvo de calúnia, injúria e difamação. Ainda tem isso. O Vale publicou a denúncia e agora ele está recebendo a queixa-crime contra os parlamentares, sendo que o próprio Vale também deu espaço para os parlamentares serem ouvidos. A própria SP Rio Mais deu espaço e a gente tentou trazer aqui os vereadores de Taubaté que se candidataram a deputado. Eles negaram a participação, a vinda aqui. Enfim, eles se calam, né, e acabam culpando, de certa forma, a imprensa que está divulgando, que está apenas fazendo o seu papel, né, como imprensa, de divulgar e transmitir essas informações para o público, né? Então a imprensa não pode informar, principalmente em relação a isso. Como é que a população vai ficar sabendo? A gente tem que ficar o dia inteiro assistindo a TV Câmara dos municípios e acessando os portais deles? Peraí, né? Tem uma coisa de errado nessa postura. Eles ficaram de mal, né? Paciência. Era de mal com o Vale. Consequências. A Câmara de Jacareí aprovou ontem em votação unânime a primeira discussão sobre o projeto que estima o orçamento do município para o ano de 2019. Com base na redação, a Receita deve ter um acréscimo de 20% em relação ao fixado para 2018, para este ano, chegando ao total de R$ 1.260 bilhões. No próximo ano, no caso, né, em 2019, a área que deverá caber mais recursos, aí, receber mais recursos, segundo o orçamento aí elaborado pelo prefeito Isaías Santana, é a educação, responsável pelo direcionamento de R$ 231 milhões e 100 mil reais, seguida das áreas de saúde e também da área de infraestrutura. 17 das 25 cidades da região do Vale do Paraíba listadas no ranking paulista de emprego subiram de posição no mês de outubro na comparação com o mês anterior. Outros 7 municípios pioraram a colocação na lista, incluindo Taubaté, que despencou 210 colocações e amargou aí a posição de número 340 desse ranking paulista, com um saldo negativo de 108 vagas, a pior entre as cidades aqui da região. São José dos Campos subiu 13 degraus e tornou-se a 24ª cidade do estado de São Paulo que mais gerou empregos em outubro, com um saldo aí de 240 postos de trabalho. O município aqui lidera entre as cidades do Vale e obteve o 7º melhor lugar da série histórica do ranking, que começou em janeiro de 2016, uma boa notícia para São José. Já Jacareí caiu 38 posições e perdeu o primeiro posto para São José. Ubatuba subiu 40 colocações e ficou na 30ª posição da lista estadual, com 212 empregos gerados, que é o segundo melhor resultado do Vale. Caçapava vem na sequência, com 197 postos de trabalho abertos em outubro e na 34ª posição desse ranking. Depois, para completar aí as 8 cidades que entraram nesse top 100, né, de outubro, o melhor desempenho do ano para a RM Vale aparece em Ilhabela, Cruzeiro, Pindamonhangaba e Aparecida. Guaratinguetá caiu 13 posições e caiu também para colocação de número 173 da listagem paulista. É o segundo mês consecutivo que o município despenca nesse ranking. A listagem traz os 370 municípios de São Paulo com mais de 10 mil habitantes. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Então, reforçando que dos 370 municípios de São Paulo listados aí por esse ranking, né, do CAGED, São José ocupa a 24ª colocação, né? É a 24ª cidade do estado de São Paulo que gerou mais empregos. Uma
excelente notícia aqui para a cidade aqui de São José e também Jacareí, apesar de que nós tivemos a queda muito drástica de Taubaté, que amargou aí a posição de número 340, né? Enquanto São José e Jacareí estão aumentando, o Taubaté deu uma despencada muito grande. Bom, informações do esporte, vamos falar de esporte mudando um pouco de assunto aqui. Quem vai trazer a informação é o Douglas Cruz. Douglas, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. Saiu o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e é o Atlético Paranaense. O time de Curitiba enfrentou ontem o Fluminense lá no Maracanã e não tomou conhecimento do seu adversário. Passou o trator para o segundo Fluminense, fez uma ótima partida, venceu por 2-0 com gols de Nicão e Bruno Guimarães. O Atlético Paranaense devolveu o placar que ele já tinha feito lá na Arena da Baixada por 2-0, somando um agregado aí de 4-0 sobre o Fluminense. Desta maneira o time vai para a final e espera o vencedor de Santa Fé e Júnior Barranquilla. E ontem também um número histórico para os brasileiros na Champions League. Neymar se tornou o maior artilheiro brasileiro na competição com 31 gols. Ele atingiu esse feito ontem na vitória do PSG sobre o Liverpool com um gol crucial aí, o segundo gol na vitória de 2-1. Desta maneira o grupo de PSG, Liverpool e Napoli está bem bolado aí, podendo ter até um empate triplo no número de pontuação. Eu volto amanhã então com mais informações do Campeonato Brasileiro, quem vai cair para a segunda divisão, quem vai se classificar para a Libertadores direto ou indiretamente, quem vai para a Sul-Americana, todos esses destaques da preparação do fim de semana aí do Campeonato Brasileiro. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado Douglas. E falando aqui do esporte regional, hoje o time de basquete do São José enfrenta o Botafogo. Enfrenta o Vasco da Gama, né? O Botafogo foi na última rodada, foi na última partida aí que ele foi derrotado, né? O São José foi derrotado aí pelo Botafogo e agora encara o Vasco da Gama no ginásio do São Januário. Então na casa do adversário buscando aí voltar a vencer no torneio, né? Até agora o São José jogou 9 partidas, venceu 2 e perdeu 7. Estacionando aí na 12ª colocação, a última entre os times que se classificam para os playoffs. Já os vascaínos estão com uma campanha melhor, são em 8 jogos aí 3 vitórias, 5 derrotas, estando atualmente em 10º lugar. Uma vitória pode dar um ânimo aí ao São José, que não vence há 4 jogos, né? Esse será aí o terceiro dos 5 jogos consecutivos como visitante da Águia no torneio nacional. Até agora, os joseenses não emplacaram nenhuma vitória. Uma boa notícia para as meninas do futsal, né? O time de São José do futsal está na final do Campeonato Paulista Feminino. E elas receberam esse título, essa classificação em Araraquara, no ginásio Polialtos de Santana, na noite de ontem, né? Os detalhes dessa notícia estão lá no nosso portal, na spriomais.com.br. E caso leve o título para casa, as meninas levam o hexacampeonato. O adversário da final sai do confronto entre São Bernardo do Campo e Taboão da Serra, que jogarão no sábado, dia 1º, em Taboão da Serra. E para quem gosta de vôlei, o Taubaté iniciou a troca de ingressos para uma partida válida para a 7ª rodada da Superliga de vôlei. O Taubaté recebe no sábado, agora dia 1º, o Sesc, né, do Rio de Janeiro. Porém, a torcida taubatiana pode garantir já o seu ingresso, né, a partir de hoje na Secretaria de Esportes e Lazer da cidade. Serão aí colocados mais de 900 ingressos que podem ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal ou açúcar. Esses alimentos serão doados para as instituições de caridade da cidade. Os detalhes aí dessa troca, né, como você pode efetuar essa troca, estão também lá no nosso portal, no spriomais.com.br. Apenas para reforçar que começa hoje e fica a Secretaria de Esportes lá na Rua das Três Meninas, em Taubaté. O portão de acesso ali ao ginásio do Abaeté será aberto 1 hora antes do início da partida e a partida será realizada no sábado às 8 horas da noite no ginásio lá do Abaeté. Boa sorte ao time de vôlei do Taubaté, também boa sorte às meninas do São José também, que estão aí na final do campeonato, e boa sorte também ao time de basquete, que precisa vencer aí, tá amargando aí várias derrotas consecutivas. Enfim, boa sorte aos times da região aí que encaram esses desafios aí pela frente.
rivalidades entre Taubaté e São José, a gente coloca de lado aí para poder estimular os times da nossa região, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Bom, agradecer a participação mais uma vez. A gente está encerrando aqui a edição de hoje do Jornal Abre Aspas. E mais uma vez, Leandro, obrigado pela sua participação, sempre enriquecendo aqui a nossa bancada. E uma ótima semana para ti. Eu que agradeço, Rodrigo. Boa semana aí. Bom restinho de semana para todo mundo. Espero que o final de semana continue com o tempo bom como está ficando hoje aqui. E um abraço a todos. Zé, amanhã estamos de volta. Até amanhã, Rodrigo. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Lembrando, o conteúdo permanece na íntegra no nosso Facebook, no Facebook do Jornal Vale e também no nosso site sprriomais.com.br. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.